dia, amorzinhos. Vamos de novo dar continuidade à apostila 4, capítulo 2, organização do espaço, região norte do Brasil. Então, a organização, quando a gente fala de organização do espaço, a gente vai subdividir essa organização desde a parte econômica, a parte populacional, né, de como que está organizada toda aquela região. Então, assim, a gente sabe que a região norte é uma região, né, que ainda se preserva-se grande comunidades de povos indígenas, né? São uma área que, para dizer a verdade, o lugar que os coitados dos nossos índios conseguiram aí se refugiar e fugir dos colonizadores europeus e criar aí um reduto, uma área de concentração dos povos indígenas e ocupam e exploram esse território, ainda preservando as suas culturas indígenas. Porém, há um problema. Essa região é uma região fértil, como eu mencionei, tanto na parte, principalmente na parte do extrativismo, tá? E principalmente os investimentos na Zona Franca de Manaus que foram desenvolvidas aí. Ela deu início à sua ocupação no século XVI e século XVII, a ocupação dos portugueses, né, que tinham como intuito sair à caça de índios, né, para poder usá-los como mão de obra, e aí vai lá o ciclo das drogas do sertão, e com a descoberta de grande concentração de especiarias, uma área de solo fértil e grande diversidade de espécies vegetativas, houve uma intenção muito grande por parte dos portugueses de proteger esse território de invasões de outros europeus, holandeses, franceses, que estavam aí buscando outras áreas de ocupação, né? Então, neste contexto, que o Brasil fez? Ele criou ao redor dos seus limites alguns fortes, algumas construções para que tivessem canhões apontando para o oceano, para que embarcações que não fossem portuguesas fossem naufragadas. E é óbvio, se eu vou construir fortes, óbvio que vão pessoas, que essas pessoas vão residir nesse lugar e que vão fundar vilas. Então, as primeiras atividades desenvolvidas na região norte, a gente já comentou, foi justamente a exploração da região em busca das drogas do sertão, que eram cravo, canela, baunilha, pimenta, cacau, depois o guaraná. E já no século XIX, né, com a ocupação dessa região, acabaram descobrindo na seringueira um produto, uma seiva, que dava origem ao látex, e que desse látex poderia se produzir a borracha. Então a região acabou que, além das drogas do sertão, que eram especiarias, e o látex extraído pelas seringueiras, acabou sendo uma região de atrativo para um fluxo migratório, principalmente de onde? Da região do Nordeste, que começa a sofrer um processo de decadência, principalmente no ciclo da cana-de-açúcar. Então, há uma decadência no ciclo da cana-de-açúcar e, conforme a gente já viu, todo o desenvolvimento, né, do território brasileiro sempre teve atrelado algum fator econômico, quer dizer, alguma possibilidade de dar dinheiro. A borracha natural, ela faz a produção do látex, que vai ser aí um dos produtos de grande exportação do Brasil, impulsionando aí o desenvolvimento econômico. Por quê? Em outros países estão ocorrendo a revolução industrial. E a borracha vai ser aí muito importante, principalmente para as indústrias automobilísticas. Os rios da região
interligam-se por completo, chegando inclusive até o Oceano Atlântico. Isso vai também ajudar por demais a circulação e a expansão da região, havendo-se a construção de alguns centros, né, principalmente Manaus, tá, que vai possibilitar aí o seu grande auge na economia na região. Então, a extração da borracha durante o século XX vai proporcionar melhorias e avanços para essas vilas ou essas regiões que vão começar a se desenvolver. Então, haverá a formação instalada das primeiras linhas de telégrafos, porque eram regiões muito longe, mas precisavam ser comunicadas. Depois, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que vai interligar a Bolívia ao Porto Velho, né, e a capital de Rondônia, possibilitando aí um escoamento mais preciso de toda a produção existente nesta região. Então há um desempenho econômico. Depois, em 1950, já no governo de JK, o governo brasileiro começa a tomar algumas medidas de criar mais infraestrutura, possibilitando um controle maior do território amazônico com outras regiões. Então, há uma discussão da integração da região com as demais regiões do Brasil. É aí que eu falei no capítulo anterior, na questão da mobilidade, né, a malha ferroviária, a malha de interligação de todo o território brasileiro, criando projetos de ocupação e desenvolvimento nessas áreas, quer dizer, criando novos eixos de expansão. E como é que eu levo novos eixos de expansão para essas regiões? Se eu tenho pessoas que moram nessa área e essas pessoas não conseguem se conectar com nenhuma outra área, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a abertura de estradas. Essas estradas vão possibilitar a interligação, criando fluxo entre as cidades e aumentando, óbvio, o comércio entre as cidades e possibilitando a entrada de mais capital na região. Então vai ser criada a BR-153, que vai interligar Belém a Brasil. Depois a BR-364, que vai interligar Cuiabá a Porto Velho. Essas estradas construídas vão funcionar principalmente ao longo do período de interligação como fundadoras de novos vilarejos, porque quando você tem uma rota, você tem uma estrada e essa estrada não tem nada, nenhum ponto, nenhum outro, vão se ter necessidade de criar alguns estabelecimentos, restaurantes, hotéis, outras cidades, e com isso vão se ter aí um desenvolvimento local. Essas estradas construídas vão ter como objetivo abrir novas frentes de produção, né? Principalmente não só no campo industrial, mas também no campo do setor primário, que seria a agricultura e a pecuária, e vão proporcionar investidores que vão levar um grande contingente de pessoas para essa área, possibilitando que esta área ser uma área promissora de desenvolvimento econômico, né? Então, todo investimento criado nesta região, das rodovias, né, das infraestruturas, criou vários fluxos migratórios de várias regiões do Brasil, concentrando-se na região norte e possibilitando automaticamente não só a exploração, como também a ocupação e expansão desta região. Então, uma coisa vai amarrando a outra.
Então, você tem uma ideia, nós temos assim, ó, tá vendo? São estradas que interligam no meio do nada, sem nenhuma infraestrutura. Lembra que eu brinquei que existem cidades, existem áreas do Brasil que as estradas são extremamente precárias, absurdas, que se for uma época de chuva, fica 3, 4, 5 dias um caminhão atolado aqui, porque não tem nada para poder resgatar. Então, isso aqui tudo. Durante o regime militar, que foi de 1964 a 1985, houve, pelo governo militar, um plano de desenvolvimento na região Amazonas. Quer dizer, o governo militar vem logo após o governo de JK. Então, o governo militar ele vai criar um plano de desenvolvimento na região amazônica, intensificando algumas políticas para aumentar a interligação regional, quer dizer, abrir mais estradas, abrir mais linhas de interligação entre todas as regiões possíveis desse território. E com isso, para ele poder fazer isso, ele precisa dar a essa região que está descampada dessa forma o quê? Dar às pessoas interesse para que as pessoas vão para essa região, ocupem essa região e desenvolvam essa região. Eu preciso incentivar as pessoas a irem para esse marasmo aqui, para que eu possa estruturar essa área. Com isso, ele dá incentivos fiscais a empresas, aberturas de estradas, asfaltamento em algumas regiões que não existiam, obras de infraestrutura, principalmente a construção de hidrelétricas e portos, para que haja um incentivo e uma viabilidade de quem? Que as empresas possam se instalar nessa região. Então ele cria a mesma ideologia de JK no governo militar, é investida, é utilizada para a região Amazonas, só que agora num outro regime governamental. As principais atividades econômicas ao longo da história na região norte são bastante diversas, foram motivadas pela ocupação do território, quer dizer, pela ocupação das pessoas que foram para essa região. Porém, apesar da gente saber que o interesse estava voltado a atividade econômica estava voltada aos interesses de quem estava ocupando, a gente sabia que na região norte o que era atrativo? Os recursos naturais, né? A questão da floresta, a questão dos minérios, a questão dos rios, tudo isso eram os recursos que eram atrativos. Então, a abundância existente nessa região fez como objetivo a integração da região amazônica a demais regiões do Brasil, levando o desenvolvimento fundamental para aquela região. Isso foi positivo? Lógico que foi. Senão até hoje seria só mato lá e mais nada. E não tinha nem... só tinha, como vocês brincam, né? Lá no Acre tem dinossauro. Então só teria dinossauro lá. Os investimentos direcionados ao desenvolvimento econômico não objetivaram, quer dizer, não conseguiram atender exatamente as necessidades que o governo militar precisava ou tinha como objetivo. Grande parte do processo de desenvolvimento ele foi de forma predatória. Então, para você construir uma estrada, para você construir uma vila, para você construir um parque industrial, você tem que criar todo um desmatamento. Isso também vai afetar a floresta. Então, foi de uma forma predatória, devastadora, que infelizmente acabou atingindo os direitos dos povos indígenas e as comunidades tradicionais, que acabaram sendo expulsos, né, de suas próprias terras. Alguns foram expulsos, outros foram mortos, para que as terras fossem tomadas, para que esses grandes empresários pudessem se beneficiar com os recursos naturais existentes nessa região.
Atualmente, o extrativismo comercial continua sendo uma das principais atividades econômicas, né? Esse extrativismo, ele é um extrativismo mineral, tá? E vegetal. É o principal tipo de extrativismo que mantém. Ultimamente vem tendo aí desenvolvimento agropecuário de algumas áreas, principalmente áreas ali com fronteira com a região centro-oeste, com a criação de gado e a criação de soja, e o desenvolvimento de algumas indústrias nesta região e o turismo. Porém, não turismo que a gente poderia dizer que seria ecológico, né? Mas o turismo também torna-se aí uma atividade principal desta região. O extrativismo é uma parcela da população que vive no extrativismo. Esse extrativismo não é predatório, porque eles coletam os frutos, as sementes e os recursos que a própria floresta fornece, além da caça e da pesca. Essa prática está profundamente relacionada ao tipo de vida, principalmente dos indígenas, né, que tem uma preocupação muito grande em conservar o ecossistema, quer dizer, conservar a paisagem, conservar a natureza. Os povos que vivem nas florestas, principalmente os ribeirinhas, eles são muito cautelosos, estudando e analisando toda a estrutura da vegetação, para que não haja aí um manejo inadequado e de extinção. O extrativismo vegetal é uma atividade econômica decorrente desde a exploração da borracha, desde o século XIX até o século XX. A extração da madeira, infelizmente, é uma forma de extrativismo que nem sempre ela é legalizada, porque a extração é em grande escala para uso comercial e ela acarreta alguns problemas, que é o desmatamento, né? Porque não há uma extração que a gente chama de silvicultura, que seria você extrair e você plantar. Você simplesmente desmata, você simplesmente tira e usa o próprio rio para fazer todo o escoamento. Então, muitas dessa extração da madeira são ilegais e aí precisa o IBAMA, a FUNAI estar monitorando e fiscalizando. Além da extração da madeira, tem a invasão das terras indígenas, né? Que infelizmente precisa-se ter aí um controle bastante preciso pela FUNAI, que tem aí uma legislação que dá a essa comunidade o direito de residirem nessas terras, pois essas terras pertencem a eles. Então, a Constituição Federal, ela tem alguns aspectos em relação à legislação ambiental, infelizmente, muito falhos, muito precários. Isso dá a esses exploradores certos benefícios. Apesar disso, a exploração pode ocorrer também de forma sustentável. Existem algumas cooperativas ou algumas comunidades na região norte que desenvolvem aí o cultivo desse tipo de espécies, né, de vegetais, mas de uma forma mais uma forma mais sustentável, criando planos de manejamento de uma exploração, replantando, possibilitando que haja uma continuidade do fruto, do produto, para que todos possam ser beneficiados e que não ocorra aí desemprego ou até mesmo problemas sociais. O extrativismo mineral, né, ele ocorre no subsolo. A região norte conta com grandes reservas significativas de minérios. Esses recursos são recursos que possuem valor econômico alto,
né? São minérios que têm um valor muito alto no mercado internacional. Então eles são explorados, eles começaram a ser explorados a partir do século XX, tá? E a mineração ganhou assim um grande destaque nessa região. Os principais recursos que são extraídos lá de minérios são principalmente na Serra do Carajás, que fica no estado do Pará. E quais são os minérios? Manganês, tá? Bauxita, casiterita, ouro e, conforme eu comentei, lá acredita-se que no passado essa região teve toda debaixo do oceano, acabou criando fósseis e possibilitou a formação de combustível, né? No caso de produtos de origem não renovável, que é o gás natural e o petróleo. A diversidade e a importância econômica nas reservas desses minerais, quer dizer, na quantidade de minérios que existem nessas regiões, infelizmente, causa um sério problema para a região norte. Por quê? Porque ela acaba sendo uma área de interesse de investidores de outros países nesta região. Mas investirem não no sentido de proteger ou no sentido de conservar, e sim no sentido de tirar, extrair tudo, acabar com tudo. E por causa, infelizmente, da nossa flexibilidade ou da nossa negligência na legislação ambiental que nós temos aqui no Brasil, essas mineradoras acabam vindo, se instalando, iniciando esse processo de mineração, e muitas dessas áreas são áreas de conservação indígenas, e aí acontece todo um massacre, né, em relação aos índios, porque eles querem que eles desocupem essas terras indígenas para que eles possam extrair todo esse minério que encontra-se nessa região. Então, percebam aqui embaixo a quantidade de minérios, né, de grande valor econômico, de grande importância no mercado internacional, que está disposto na região norte. Por isso que a região norte ela é tão disputada e, infelizmente, ela sofre com o desmatamento, por causa que para extrair tem que desmatar. O projeto de Carajás foi criado em 1967, fica numa área descoberta na Serra do Norte, e são grandes jazidas de minérios de cobre, manganês, bauxita, níquel e principalmente ferro. Por causa dessa concentração desse minério, o governo federal criou em 1980 o projeto Grande Carajá. O que é esse projeto? Ele criou, né, toda uma infraestrutura de estradas, ferrovias, portos, construção de hidrelétricas, para que pudesse dar subsídios e melhorar a quantidade de extração de minérios disponível nessa área. Quer dizer, está pouco se lixando com a floresta. A parte dos garimpeiros. A disponibilidade das grandes reservas de minérios de origem de prática de garimpagem. Quando eu falo assim de prática garimpagem, que não é a indústria que está fazendo, são pessoas simples da comunidade que tentam extrair de formas mais rudimentares, na água, no rio ou no solo, certos minérios preciosos que podem para eles dar aí algum subsídio financeiro. Então, a atividade ela vem se intensificando, principalmente a partir da década de 1980. Milhares de pessoas estão migrando para a região norte para tentar fazer essa forma de garimpagem. A garimpagem ela provoca um impacto ambiental, porque ela também necessita de desmatamento, ela realiza cortes absurdos em partes de rochas e solos. Esse processo acaba contaminando a água, contaminando
o solo, porque muitas das vezes eles precisam usar mercúrio para que a água fique limpa, para que eles possam achar ouro ou diamante ou outro tipo de pedras preciosas. Isso contamina o solo, e no contaminar o solo acaba também matando a flora e a fauna existente. A extração do ouro, por exemplo, como eu falei, precisa do mercúrio, que é um produto altamente tóxico, que acarreta a degradação, compromete a saúde da população, principalmente se a população bebe água desse rio, tá? Os animais e a água também acabam sendo contaminados. Os garimpeiros frequentemente realizam esse serviço de forma ilegal em áreas que são preservadas, por isso há constantemente confrontos, gerando conflitos entre invasores, né, quer dizer, entre garimpeiros e indígenas, né, ou até órgãos da FUNAI que tentam preservar essa região, certo? Eu paro aqui e volto daqui a pouco. Beijos.